Então, hoje quem seria, quem está pela escala, né, para fazer o estudo da noite, desse capítulo aí, Fenômenos Espíritas, seria a nossa amiga Vânia. Mas ela me ligou há pouco tempo, né, alguns minutinhos atrás, e ela está sem conexão. Então ela está impossibilitada de comparecer, pelo menos por enquanto, né? Se a conexão dela voltar, ela vai aparecer para nós, para dar continuidade ao estudo. Então a gente vai iniciando, preparando aqui, fazendo a abertura e vamos iniciando o estudo, se ela não conseguir entrar, vibrando para que ela possa entrar, tá bom? Então, eu pergunto se alguma de vocês gostaria de fazer a nossa prece inicial. Levantar a mãozinha para fazer a nossa prece. Alô, alô? Ninguém? Ninguém se habilita para fazer a prece? Ah, tá bom. Então, a Nádia também está fora da área de texto, deve estar ocupada, né? Darlene, Regina, nada, né? Bom, então nós vamos fazer a prece inicial, né? Bom seria que alguém fizesse, mas tudo bem, vamos lá. O importante é que o trabalho seja realizado. Agradecer, né, a Deus, nosso Pai, a Jesus, a esses amigos benfeitores, essa oportunidade que nós já temos de poder estarmos aqui reunidos, trabalhando, estudando esse livro, né? Oi, Alba, que bom que você chegou. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. J. Francis também já está quase chegando. Então vamos fazer a nossa prece, né? Que já está passando ali do horário de nós iniciarmos. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, neste espaço que podemos ocupar para realizarmos estudos sobre a Tua doutrina. Hoje, em especial, estudamos o livro Depois da Morte, do nosso querido Leon Denis, que tantos esclarecimentos traz para nós nesta obra. E aqui estamos, Senhor, buscando mais entendimento, mais conhecimento, para que a gente possa atender da melhor maneira, da maneira mais correta, ao objetivo traçado por Deus, nosso Pai, quando nos criou, que seria a perfeição, ou seja, nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade. Então aqui estamos, Senhor, buscando conhecer qual o caminho melhor para chegarmos mais rápido a essa perfeição. Mas te rogamos ainda, Senhor, pela nossa pequenez, precisamos muito ainda do Teu amparo, da Tua luz, da Tua força, nos ajudando, nos amparando nesta caminhada evolutiva. Envolva, Senhor, a todos os companheiros aqui presentes, que a Tua luz possa ressurgir agora em seus lares, trazendo a paz, trazendo o equilíbrio, para que os nossos estudos possam ser realizados com muita paz e atender à vontade de Deus, nosso Pai. Assim, em Teu nome, querido amigo, em nome dessa espiritualidade que nos sustenta, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, Nefertari, bem-vindo ou bem-vinda, e boa noite, Francis, meu querido amigo Francis, que acabou de chegar, né? E todos os outros, sejam todos muito bem-vindos.
Bom, então vamos dar continuidade aqui aos companheiros que chegaram agora, né, não viram eu falar. A nossa amiga Vânia, que faria o estudo hoje, ela está sem conexão, tá? Então ela está impossibilitada de entrar e ela me ligou pedindo que se eu podia fazer o estudo aqui, e nós estamos aqui para isso, né? Uma ajudando a outra. Então, se ela conseguir conexão, ela vai entrar, está em casa esperando, né, a boa vontade desses nossos servidores. Eu, semana passada, fiquei aqui com o problema da Velox, né, mas a Vaninha é a Virtua, aqui no Rio de Janeiro, então está lá hoje com esse problema. Acontece muito, tem época que fica tranquilo, né? Trabalha tudo perfeitamente, mas tem época que, olha, não tem jeito, é uma falha, cai e volta, aí eles dizem que estão fazendo manutenção, mas enfim, máquina, né? Está sujeito a essa problemática, né? Pois é, falha técnica, né, Alba? Mas... Belle... Pois é, né, Francis? É tudo a mesma coisa, né? Eu não entendi, Belle, o que você colocou aí. Boa noite, amiga. DCC 3G, alguém indica? Não sei o que significa isso. Se você puder clarear aí para nós. Bom, então, no capítulo passado, Leon Denis fez um estudo sobre os fluidos, sobre o magnetismo, né? Ele deu uma explicação do que seria, né? Ah, tá, entendi agora, Belle. Internet móvel, 3G. Já entendi, agora entendi. Não entendo muito bem dessas coisas não, você que me desculpe, viu? Esses termos assim de informática, eu estou completamente por fora, não tenho esses conhecimentos não. Mas agora que você escreveu tudo ali, eu também não sei nem, já ouvi falar, mas não sei o que seja. Quem deve entender muito disso aí é o nosso amigo J. Francis, né? Francis que deve conhecer isso aí e pode falar melhor, né? Aí, ó, já colocou aí, ó. Eu penso que isso vai muito da nossa sorte, né? Porque tem época que tá bom, tem época que não tá, mas vamos lá. Então aqui, Leon Denis, no capítulo passado, né, entrando já nas explicações sobre os fenômenos espíritas, ele dá primeiro uma aula sobre fluidos, né? Vem nos falando aqui sobre fluidos, sobre os estudos, as pesquisas que existiam sobre o magnetismo, como isso acontece, para que a gente possa, né, entender esses fenômenos espíritas. Que eles acontecem, né, basicamente assim, a grosso modo dizendo, os fenômenos espíritas acontecem em função justamente desse fluido, do fluido que nós possuímos, do fluido que estamos envolvidos, não é? Lá no livro A Gênese, capítulo 14 também, Kardec faz assim um estudo maravilhoso a respeito desses fluidos, para que a gente possa entender realmente como é o processo dos fenômenos, que até a chegada da doutrina espírita, né, até o advento do espiritismo, isso era tido como fenômeno, como sobrenatural, como um milagre, como uma coisa extraordinária, fora do normal. E aí vem a doutrina espírita, né, nos esclarecer de maneira assim tranquila, de maneira bem fácil de se entender, todos esses fenômenos que acontecem. Tudo isso que são tidos como sobrenatural, a doutrina espírita nos explica, nos esclarece assim, de maneira fácil, de maneira tranquila. E aí é onde nós chegamos, né, àquela conclusão. No reino de Deus não existe mistério. No reino de Deus não existe milagre. No reino de Deus não existe nada que não possa ser explicado, esclarecido. O que existe é
momento para que tudo seja trazido, né? Nós precisamos estar preparados para termos o conhecimento das coisas. Então não pode vir tudo de uma vez. Tudo vem a seu tempo, de acordo com o nosso estágio de evolução, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Então a doutrina já veio nos esclarecer esses fenômenos. Fenômenos esses que sempre existiram, desde que o mundo existe. Mundo assim, falando em termos de universo, né? Então, desde que o mundo existe, desde que se começou a viver aqui neste planeta, nós já sabemos que esses fenômenos existiam. E eram tidos como fenômenos sobrenaturais. Por quê? Não se tinha condição de explicar, por falta do conhecimento, como ele se realizava, o que acontecia, né? Com o progresso científico, com as descobertas científicas, né, a ciência avançando assim magnificamente, e o advento vindo à doutrina, né, com o auxílio da ciência, nós hoje em dia entendemos e podemos saber como é que esses fenômenos acontecem. E aí é como nós estudamos lá na Gênese também, né, que não existe milagre. Deus, inteligência máxima, que criou tudo no universo, que criou tudo isso que nós estamos podendo vivenciar, ele não deixaria que acontecesse coisas que nós não pudéssemos entender. Para Deus, no reino de Deus, não existe mistério, né? Então, o Leon Denis vem aqui, nesse capítulo 18, falar sobre esses fenômenos, dar uma introdução, e a partir do capítulo 19, semana que vem, ele vai entrar nas provas científicas, nos testemunhos científicos. Então ele diz para nós assim: entre todas as provas da existência no homem, de um princípio espiritual e da sua sobrevivência ao corpo, as mais convincentes são as que fornecem os fenômenos do espiritualismo experimental ou espiritismo. E é uma grande verdade, né, meus amigos? Só a doutrina espírita veio nos esclarecer a respeito de nós mesmos, né? Quem somos, por que fomos criados, o que estamos fazendo aqui. É a única, pelo menos das que eu conheço, e eu já andei bisbilhotando várias religiões, né? Eu sou muito curiosa, gosto muito de saber o porquê das coisas, é a única que nos dá respostas nesse sentido. E que vem trazer, né, essas provas da existência desses que são tidos como fenômenos. E que nada de fenômeno existe, né? Nós temos um estudo, Kardec fez um estudo sensacional lá na Gênese a respeito disso, capítulo 14, e dando continuidade lá nos milagres, nos capítulos seguintes, quando ele vem esclarecendo que nem Jesus fez milagres, como a gente aprende em outras religiões aí. Boa noite, Ana Lu, boa noite, Mega, boa noite, Regina, sejam bem-vindas. Então, o que acontece, né? Nós aprendemos, antes de termos a doutrina nos esclarecendo, que tudo era milagre, que era muito mais fácil, né? É fácil você... isso aí é um milagre. Coisas de Deus, mistérios divinos que nós não podemos saber. E a gente ficava na dúvida, né? Eu, então, tinha muita dúvida. Como que isso acontece? Por que isso acontece, né? Então, Leon Denis aqui, complementando, né, fortalecendo as pesquisas de Kardec, vem nos falar também sobre isso. E ele diz aqui, né, e é somente mesmo a doutrina espírita traz esses esclarecimentos para nós, porque nós vamos estudar aí mediunidade, nós estamos estudando fluidos, então a gente sabe como é o processo. E aí a gente vai entender, né, por que Jesus disse para nós: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço.
porque ele não fazia nada que não estivesse ao alcance de qualquer um de nós. Basta que nós estejamos preparados. E é por isso que nós estamos aqui. A doutrina espírita nos esclarece também isso. Por que estamos aqui? Estamos aqui buscando o nosso progresso, para um dia sermos igual ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo aqui neste planeta. Então, e que nada é exclusivo de alguém. Isso é válido para todos os seres encarnados aqui na Terra, neste planeta. Ou seja, tem o direito de conhecer tudo e buscar a sua perfeição. Então, continuando aqui com Denis, ele nos diz: considerados no início como puro charlatanismo, entraram no domínio da observação rigorosa. E se alguns sábios ainda os desdenham, rejeitam e negam, outros sábios não menos eminentes os estudam, constatando sua importância e a realidade. Então aí, com o advento da ciência, com o progresso da ciência, os estudiosos, aqueles que não acreditavam, puderam, através das provas científicas, entender esse processo desses fenômenos. E no início era tido como charlatanismo. E a gente estudando lá no livro O que é o Espiritismo, onde é um livro assim sensacional, que muitos de nós não damos o devido valor, e nesse livro Kardec faz um esclarecimento muito grande a respeito justamente dessas situações pela qual a doutrina passou, sendo considerada como charlatanismos, fenômenos tão muito bem explicados pelos espíritos. E é pela ciência, Foi o que Kardec fez, tomou conhecimento do processo das mesas girantes e raciocinou, que é o que a doutrina nos faz, nos pede, Uma fé raciocinada. Raciocinou que uma mesa não teria inteligência para dar respostas inteligentes. Uma mesa não raciocina. Então algo deveria haver ali mais importante do que aquele simples pedaço de madeira. E ele, através de seus estudos, de suas pesquisas, de suas observações, chegou à conclusão da existência desse mundo espiritual. Desse mundo espiritual que age na nossa vida, que age no nosso dia a dia, no qual nós estamos envolvidos. E aí Leon Denis nos diz, continua nos dizendo: na América e em todas as nações da Europa, sociedades de pesquisas psicológicas fazem disso o objeto de suas investigações. E até hoje, nós sabemos disso, que ainda existem criaturas, pessoas, cientistas, que estudam esses fenômenos, que ainda acontecem, que quem não tem o conhecimento trazido pela doutrina, ou muitos não aceitam, não acreditam, ainda estão lá estudando, ainda estão pesquisando, tentando descobrir como é que isso acontece. E Leon Denis nos diz: esses fenômenos, como vimos, produziram-se em todos os tempos. Então isso não é exclusividade da doutrina espírita, Muitas pessoas dizem assim: essas coisas desses fenômenos, que acontece é coisa de espírita. Não é coisa de espírita. Isso não é do espiritismo. Isso é do universo em que nós vivemos. Os fenômenos fazem parte do universo em que nós vivemos. E eles acontecem, como eu falei no início, desde que o mundo é mundo, desde que existe esse universo, esses fenômenos acontecem em todos os tempos, como diz ele aqui. Continua ele: outrora envolvia-se-lhe de mistério. Claro, Aquilo que a gente não sabe como funciona, para nós é um mistério. E só eram conhecidos de um muito pequeno número de pesquisadores, alguns que se prestaram a esse trabalho de estudar e de pesquisar. Então, para muitos, para quem não se interessava por isso, era mistério.
E bastava que dissesse, não, são mistérios divinos, são mistérios de Deus, que nós não temos condições de saber. E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer que não é bem por aí. Né? Não existe mistério neste mundo de meu Deus. Deus não criou nada, Deus não fez nada que nós não pudéssemos entender, que nós não pudéssemos conhecer. Afinal, Ele nos criou, nós somos a sua obra mais importante. Criou o mundo para que nós pudéssemos viver. Criou as leis, né? Nos dando aí todo o cabedal, todo o material para que a gente pudesse progredir. Então não pode haver mistério. Né? É mistério quando se fica mais fácil. É mais fácil eu não querer me preocupar em estudar, eu não querer buscar conhecimento. Então eu coloco as desculpas, né? O desculpismo que sempre acontece, que é mistério que eu não tenho direito de saber. Não é bem assim, né? Qual é o pai que tem alguma coisa escondida em relação ao seu filho? Principalmente Deus. E aí continua aqui Leon Denis. Hoje universalizam-se, produzem-se com uma persistência e uma variedade de formas que confundem a ciência moderna. Então, olha só, hoje, que Leon Denis diz, é lá na sua época, mas nós podemos dizer hoje também na nossa época, jogar essa linguagem para a atualidade, né? Porque eles continuam produzindo-se, claro, de uma maneira mais de acordo com o nosso progresso também. No início era necessário que acontecesse fenômenos assim bem escandalosos, fenômenos bem chamativos, para que todos se voltassem a tentar compreender isso. Hoje a coisa está mais calma, né? Os fenômenos acontecem mais em relação ao próprio ser, ao próprio homem. Né? E aí Leon Denis diz, disse Newton, Isaac Newton, né? É loucura acreditar em qualquer coisa que se conhece, e é sabedoria estudar sempre. Eu acho essa frase de Newton sensacional. É loucura você acreditar em tudo que se conhece. Em tudo que se apresenta você dizer amém. Acredito, aceito. Por que não? Isso é loucura. Agora, é sabedoria irmos buscar os fundamentos para os fenômenos que acontecem, para tudo que acontece. Então, estudar sempre. É através do estudo, é através do conhecimento que nós vamos nos esclarecendo, vamos evoluindo e vamos crescendo diante desta nossa caminhada, diante desse mundo no qual estamos aí vivendo. Continua Denis, não somente qualquer sábio, mas qualquer homem sensato tem o dever de auscultar esses fatos. Interessante, né? Quer dizer, isso, o estudo, a pesquisa, o conhecimento, ele não é exclusivo só dos sábios, dos estudiosos, não. Ele é direito de todos, de qualquer homem que raciocine. E ele continua dizendo, deve auscultar esses fatos que abrem para nós todo um lado ignorado da natureza, de remontar as suas causas e daí deduzir a lei. É através do estudo, é através do conhecimento que nós vamos nos entendendo e entendendo o mundo em que nós vivemos. Então, quando alguém diz para nós assim, né, em determinadas religiões, o mundo foi criado em 7 dias. Deus criou num dia uma coisa, cada dia foi criando o último, e ainda descansou no 6º. Criou Adão e Eva, Adão lá de barro, Eva da costela de Adão. Na atual conjuntura, né, na atual evolução que estamos, nós já não podemos aceitar essas coisas mais. Não é bem assim. E aí a gente lembra, né, por quê? Se a gente acredita em Adão e Eva, se a gente aceita que fomos criados
somos filhos de Adão e Eva, a nossa postura, o nosso comportamento é outro. A partir do momento que nós desvendamos esse mistério e essa ideia cai por terra e nós vamos perceber que somos criados por Deus e que houve uma evolução material até o momento em que nós pudéssemos encarnar aqui neste planeta, né? Quando houve já um corpo que pudesse suportar a presença do espírito ali, do princípio espiritual. Nossa mudança de atitudes, com certeza. Uma coisa é você acreditar, saber e aceitar que você nasceu, foi criado quando nasceu, vai ter a sua vidinha, tem que ser bonzinho e que quando morrer você vai acabar. Isso nos dá uma forma de comportamento. Mas quando vem uma doutrina que nos mostra que isso não é verdade, que a vida continua, que a nossa verdadeira vida espiritual, que somos espíritos imortais, nosso comportamento automaticamente muda também. Nós vamos modificando nossos valores, né, Alba? Nós vamos modificando nossos valores. Coisas que nós dávamos valor antes desse conhecimento, já não damos mais e valorizamos outra. Porque temos o conhecimento do que nos espera aí para frente, no futuro. Eu não sou uma pessoa, não sou um espírito que vai morrer quando eu desencarnar, chegar o meu momento, terminou meu tempo aqui na Terra, né? E aí eu vou acabar. Se eu penso assim, as minhas atitudes são todas materiais. Quando eu tenho conhecimento de que não, de que eu vou continuar, que eu sou um espírito imortal, graças a Deus, que eu não vou acabar, eu me transformo, eu modifico. E quando eu ainda aprendo, né, como a doutrina nos ensina, eu tenho o conhecimento de que o meu futuro depende do que eu estou fazendo agora, aí é que a coisa muda mesmo. Quando eu aprendo que o que eu estou passando hoje é consequência do que eu fiz no passado e que eu estou aqui para aprender e fazer as coisas corretas de acordo com a lei, eu vou me esforçar para não cometer mais os erros cometidos. Então eu vou buscar mais conhecimento, mais meios de eu procurar a minha vida futura ter a felicidade tão prometida por Jesus. Verdade, não existe castigo. Castigo é uma palavra que a gente tem que riscar do nosso vocabulário. E aí é que a gente vai entender os ensinamentos de Jesus. Quando ele disse para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não existe verdade mais verdadeira do que essa. Quando a gente tem o conhecimento da verdade, quando não estamos assim apagados, né, pelo véu que encobre tudo e a gente acomodado naquele, então é assim, vou fazer assim. Não, quando eu busco, não, tem que ter um esclarecimento, tem que ter uma explicação para isso. Né? Eu me lembro muito, né, quando nós éramos criança. E nossa família, né, a minha família assim, de mineiros, e mineiro é muito tradicional em determinadas, como fala Leon Denis, vai falar daqui a pouco aqui das superstições, né, nós tínhamos, nossos pais, nossas mães, não deixavam com que a gente chupasse manga se tivéssemos tomado leite no café da manhã. Minas Gerais. Eu sou filhote de mineiro, Ana. Minha mãe e meu pai são mineiros. Então, nós não podíamos chupar manga, se tivéssemos tomado leite no café da manhã. Se fizéssemos isso, teríamos uma congestão e poderíamos até morrer. Então, a gente né? Podia morrer. E é criado nisso. Então, quando se queria chupar manga, não se tomava leite. Hoje em dia, a gente faz o quê? Vitamina de manga, né? Com leite.
bate manga com leite, com vários outras frutas aí, bebe. E aí a gente vai entender o porquê daquela superstição, porquê daquele ensinamento. Coisas que foram criadas pelo homem, né? E a gente sabe que essa história da manga e do leite vem lá dos escravos, que os senhores dos escravos proibiam que eles tomassem o leite, então criaram essa ideia, mais ou menos isso assim, resumindo, né? Criaram essa ideia de que manga com leite matava. E a gente foi vivendo muito tempo em cima desses conhecimentos assim supersticiosos, né? A mulher, quando engravida, que tem o bebê, tinha que ficar 40 dias de resguardo lá deitadinha na cama tomando canja de galinha, e só podia tomar canja de galinha, e muitas outras coisas, né? Então, o conhecimento vem nos libertar desses paradigmas. É por isso que Jesus falou, né? Conheces a verdade, vai buscar a verdade, para que você possa se libertar e seguir em frente. E aí é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estudando aqui, e hoje, quinta-feira, esse livro sensacional, que é o Depois da Morte. Então Leon Denis continua assim, né? Quando ele diz para nós aqui que qualquer homem sensato tem o dever de buscar os conhecimentos, de pesquisar tudo que está à sua volta. E ele diz que abrem para nós todo um lado ignorado da natureza, de remontar as suas causas e daí deduzir a lei. Esse exame só pode fortalecer a razão e servir o progresso, destruindo a superstição no seu germe, pois a superstição está sempre pronta para apoderar-se dos fenômenos negligenciados pela ciência. Né? A superstição era um meio, né, que o homem criou, os poderosos, né, os doutores da lei criaram, para nos inibir, para nos enganar, para que nós pudéssemos ser levados a acreditar no que eles falavam e aí atender às suas vontades. Mas graças a Deus veio a doutrina espírita nos esclarecer e tirar, né, de nós o arreio, o freio que foi nos colocado, e a gente poder ter a liberdade de pensar, a liberdade de escolher, a liberdade de caminhar corretamente, sem enganos, sem fé. Isso, Ana, isso mesmo, para exercer maior controle sobre as pessoas e a sociedade. Então a doutrina espírita foi a nossa libertação, porque nos esclarecendo a respeito de tudo isso, a gente não está mais preso a isso. Ninguém vai nos controlar mais. Ninguém vai dizer para nós que temos que pagar as indulgências para poder termos um pedacinho no céu, um cantinho no céu. Ninguém vai dizer para nós que a gente tem que ser bonzinho para poder ganhar o paraíso. A gente sabe que isso é construção de cada um de nós. Esse paraíso, né, a felicidade futura, é uma construção individual. É cada um de nós trabalhando e construindo essa felicidade futura que a gente tanto sonha, que a gente tanto procura, né? E aí vem o esclarecimento. A superstição está sempre pronta para apoderar-se dos fenômenos, mas eles não esclarecem, nem querem que seja esclarecido. Para disfarçá-los, para lhes atribuir um caráter sobrenatural e miraculoso. Por quê? Era muito mais vantajoso para a igreja criar a ideia, né, um exemplo da Virgem Maria, criar a ideia da Virgem Maria, que deu a luz ao nosso Mestre Jesus, sem ter sido através do ato sexual com José. Então Maria... Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E aí, se a gente para e começa a raciocinar, não tem lógica, não tem razão. Por quê? Se Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, se ele veio para nos provar a lei de Deus, exemplificar a nossa vivência, se ele veio para isso, como ele ia nascer de maneira diferente de nós?
Por que ele ia ser um privilegiado? Aí nós não poderíamos tê-lo como exemplo. Porque nós íamos sempre dizer, Jesus é diferente. Porque Jesus é obra do Espírito Santo. Né? E se a lei de reprodução é uma lei divina, por que o fato de Jesus ter sido criado da mesma maneira que nós, né? Através do ato sexual de José com Maria e ter gerado o nosso Mestre Jesus, isso não denigre a imagem de Maria, pelo contrário. Um espírito muito forte, muito elevado, para ter condições de gerar dentro de si um outro espírito mais elevado ainda. Então isso não vai denegrir a imagem de Maria de Nazaré, de Nossa Senhora, né? Como todos dizem. A Ana colocou aqui, não só na fé, mas em todos os sentidos, a vida sempre pede discernimento. Verdade. Pensar sobre o caminho e as escolhas é seguir a obrigação de cada um. Só assim pode dizer que se faz uso do livre-arbítrio. É verdade. E é verdade. Nós não fomos criados para ser manipulados. Nem Deus que nos criou, Ele nos manipula. Nem Deus invade o nosso livre-arbítrio. É impressionante, né? Nem Deus, que é a inteligência máxima desse universo, que é a causa primária de tudo isso, nem Ele interfere nas nossas escolhas. Nem Ele interfere no nosso livre-arbítrio. Ele respeita. E deixa que a gente escolha e que a gente vá. E nos oferece os meios. O que Ele nos oferece é isso. O meio de nós mesmos descobrirmos que estamos indo pelo caminho errado e voltarmos e procurar o caminho certo. Não tem mistério nenhum nisso aí. Isso é amor. Deus respeita a nossa vontade e, ao mesmo tempo, está ali nos amparando caso a gente escolha o caminho errado e caia. Ele está lá nos dando a mão para que nós possamos levantar e refazer o caminho. E Ele nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que a gente possa aprender e descobrir o caminho certo. Ele é amor, né? Continua aqui Leon Denis, então. A maior parte daqueles que desdenham essas questões, ou que, tendo-as estudado, fizeram-no superficialmente, sem método e sem espírito de ordem, acusam os espíritas de interpretações inexatas, ou, pelo menos, de conclusões prematuras. O que não é verdade, né? Porque o trabalho, o estudo que Kardec, todos aqueles seus companheiros ali, a respeito desses fenômenos, a respeito de tudo que até então era tido como mistério, foi um trabalho demorado. Não foi um trabalhinho assim, olhou, gostou e usou. Não. Foi um trabalho de pesquisa de anos, até ele chegar às conclusões que chegou, trazendo para nós o esclarecimento. Mas, aqueles que não acreditam, que não aceitam, vêm dizer que é criação de espírita, né? Que espírita que está inventando isso, que espírita que está inventando aquilo. E a gente não inventa nada. A gente estuda o que está aí. Continua ele. Responderemos, já que é um grande ponto ganho os adversários do espiritismo, apegarem-se à interpretação dos fatos e não à sua realidade. Ou seja, né? O que ele diz aqui, que as pessoas que combatem o espiritismo, que desdenham dessas questões que nós estamos estudando, eles estão cobertos pelo véu. Por quê? É o comodismo. Eles não querem ter trabalho de estudar. Então, aquilo que se diz é como o aluno na escola, né? Tem aluno que quer decorar, decoreba. Porque é mais fácil, vou decorar. Professora, passa um questionário. Boa noite, Deusa, seja bem-vinda. Professora, passa um questionário para a gente decorar. Eles querem decorar, não querem raciocinar. E a decoreba não ensina nada a ninguém. Porque você decora, daí a algum tempo, aquilo se perde da sua memória. Agora, quando você vai estudar,
pesquisar e descobrir o processo que aquilo ali acontece, você nunca mais esquece. Quando nós estudamos qualquer coisa buscando entender, né, a realidade dos fatos, como diz Leon Denis aqui, não a interpretação, mas a realidade, a sua realidade, a gente nunca mais esquece. Fica impregnado em nós. Continua aqui Leon Denis. Os fatos se constatam com efeito e não se discutem. Ora, a realidade dos fenômenos espíritas é atestada, como vamos ver, por homens de caráter mais elevado, por sábios de alta competência, que se tornaram célebres pelos seus trabalhos e suas descobertas. Então não foi assim uma coisa feita, criada por um homem só. O esclarecimento desses fenômenos. Não foi como muitos querem, combatendo a doutrina espírita, né? E dizendo que coisas de Kardec. Não, Kardec não fez isso sozinho. E depois dele, muitos, o Leon Denis foi um, continuaram pesquisando, continuaram estudando. E até hoje, tantos fazem estudos, pesquisa, nós mesmos estamos aqui o quê? Estudando. Para quê? Para que a gente tenha mais conhecimentos desse mundo de Deus. Para quê? Para que a gente possa utilizar de maneira melhor o nosso livre-arbítrio e então fazermos as nossas escolhas corretas. Essa é a importância do estudo, porque a ignorância faz com que a gente cometa equívocos, que é o que nós fizemos no passado. Por isso ainda estamos aqui reencarnando para aprendermos a não fazer mais de maneira equivocada o que nós fizemos lá em vidas passadas. Então é como a Alba colocou ali em cima. Muitos dizem assim, castigo, estamos aqui para sofrermos, sermos castigados por coisas que fizemos. Não, não é essa a lei, não é isso não. Nós estamos aqui por misericórdia divina, por amor de Deus, para termos a oportunidade de aprendermos o caminho certo, entendermos e aí caminharmos, fazer a escolha certa por ele. Boa noite, monoteísta, seja bem-vindo. Entenderam? Então, isso é amor de Deus, é misericórdia divina, que por mais que você a gente fala no passado, né, Ana? Mas ainda continuamos fazendo besteira, né? Porque a nossa teimosia, o nosso orgulho, né? O nosso egoísmo, ainda que está muito forte em todos nós, ainda nos deixam cometer esses equívocos. Então a gente está aqui aprendendo. Se nós sofremos, o sofrimento é porque escolhemos sofrer, mas nós não temos que sofrer. É doloroso. Um aprendizado novo, ele é doloroso. Qualquer coisa que você vai aprender, principalmente no início, é doloroso. Vai aprender a andar de bicicleta. Vai aprender a dirigir. Vai aprender a mexer aqui no computador. Eu, pelo menos, apanhei muito. Né? Vai aprender a entender aqui o que é arquivo, fazer download e links e não sei mais o que eu ainda não consigo ainda captar tudo isso muito bem. Não é fácil. Aprendizado nenhum é fácil. Então é dolorido. Então no aprendizado, né, dos valores morais, que foram as nossas maiores quedas, nos valores morais, ele é dolorido. Agora, não é necessário sofrer, como muita gente diz. Ah, espírita tem que sofrer. Não, não tem que sofrer nada. A gente tem que estudar, entender, raciocinar, se esforçar para não fazer a escolha errada.
equivocada. É como dizia o nosso querido altivo aqui do Centro Espírita Leon Denis. Nunca mais eu esqueci essa lição que ele nos deu. A gente fala muito, estou pagando os erros do passado. Nós não estamos pagando erros do passado. Em primeiro lugar, que nós não erramos. Nós nos equivocamos. Erro é aquele que já sabe o que é o certo, que tem o conhecimento e ainda continua fazendo diferente. Aí ele está errando. Mas nós que não tínhamos o conhecimento e fizemos a escolha equivocada, que não foi boa, isso não é erro. E nós não estamos também aqui para pagar nada, porque Deus não precisa de pagamento de nada. Jesus muito menos. O que nós estamos aqui é resgatar, né? É voltar. O que eu fiz que eu me equivoquei lá? Então vamos fazer de novo. Como é que é o certo? Vamos buscar o conhecimento para que a gente possa fazer o certo. Então é aquilo, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Perdoar, amar. É por aí que nós vamos resgatando nossos equívocos do passado. E sempre tendo o amparo divino, sempre tendo o amparo do nosso Mestre Jesus. E aí, continuando aqui com Leon Denis. Os fatos se constatam com efeito e não se discutem. Ora, a realidade dos fenômenos espíritas é atestada, como vamos ver, por homens de caráter mais elevado, por sábios de alta competência, que se tornaram célebres pelos seus trabalhos e suas descobertas. É o capítulo da próxima semana, o capítulo 19, quando ele vem falando dos testemunhos científicos. E ele diz assim, mas não é necessário ser um sábio de primeira ordem para constatar a existência de fatos que caem sob os sentidos e são dessa forma sempre verificáveis. Então não é preciso ser nenhum doutor da lei, não tem que ter nenhuma formação elevada, não tem que ter curso de PhD, nem nada disso, nem doutorado, nem mestrado, nem nada. Basta que a gente tenha esforço, que se esforce. Basta que a gente tenha vontade de questionar, de buscar respostas lógicas para aquilo que nós estamos vivenciando. Então, nós sabemos que Deus não nos criou um exemplo. Deus não nos criou para sermos doentes, para termos doença. Então, por que ficamos doentes? Né? Por que estamos aí sofrendo dessas doenças todas que existem aí? Uma razão tem. Onde está a causa? Em nós mesmos. A doença não vem ser castigo. A doença que nos aparece não é para que a gente sofra. A doença é para nos chamar a atenção, isso aí, Alba, para nos chamar a atenção de um caminho que nós estávamos indo que não era muito bom para nós. Então, vem alguma coisa para nos travar. É bênção divina que nós chamamos dessa dor que nos aparece. É bênção de Deus. É o amor de Deus em nossa vida. Nos colocando assim alguma coisa para chamar a atenção, para que a gente pare, reflita e mude nossos atos e nossas atitudes. Podem prestar atenção. Qualquer situação em que nós nos passamos por um motivo de doença, seja ela qual for, até um resfriado que vem, é para nos alertar de alguma coisa. É para nos chamar a atenção de que estamos fazendo alguma coisa que não é bom para nós. Então, para a gente modificar. E se a gente atende, aprende a lição, a gente vai crescendo. Esse é o processo da evolução, é o processo do progresso. Continuando aqui, Leon Denis diz, qualquer um com um pouco de perseverança e de sagacidade
colocando-se nas condições necessárias, poderá observá-los e formar sobre eles uma opinião esclarecida. Ou seja, o conhecimento não é privilégio de determinados espíritos, de uma classe específica. Não. O conhecimento é direito de todos. Todos, todos, todos. Para Deus não existe diferença. A busca do conhecimento, é o que Leon Denis está dizendo aqui. Ao momento que você tenha perseverança, sagacidade e vontade de conhecer, se conhecer e conhecer o ambiente que você está vivendo. E tentar buscar o entendimento para saber qual é a sua missão, qual é o seu papel nesse momento encarnado, de encarnado. Então é um direito de todos nós, todos. Por isso que Jesus diz lá, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Todos nós somos as ovelhas do nosso Mestre, temos o direito de conhecermos as verdades, para que a gente possa realmente ser feliz. Não essa felicidade efêmera que os valores materiais nos oferecem, não. Mas aquela felicidade forte, aquela felicidade verdadeira, que nos transmite paz, que nos transmite equilíbrio e vontade de continuar cada vez mais buscando mais conhecimento e progredindo mais. Essa é a beleza da doutrina espírita, né, meus irmãos? Essa é a maravilha que essa doutrina trouxe para nós. Quanto mais sabemos, quanto mais estudamos, mais vontade temos de buscar mais conhecimento. Por quê? Porque quando vamos buscando esse conhecimento e vamos colocando na prática, nós vamos já sentindo raios de felicidade. E aí a gente não quer perder, a gente quer mais, mais, mais. Né? Então, quanto mais a gente vai tendo conhecimento, mais a gente vai entrando no equilíbrio, tendo conhecimento e colocando em prática, né? Não é só ter o conhecimento, não. Quando a gente fala ter o conhecimento, aí está introduzida a ideia da prática, né? Do exercício diário, porque conhecer, ler, isso aí é fácil, né? Ler toda a codificação, todos os livros. Agora, o que eu estou fazendo com essa leitura que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com esse conhecimento que Deus está me dando a oportunidade de ter? Porque depois eu não vou poder dizer assim, eu não sabia. Não vamos poder falar isso não. Né? Então é bom que a gente tenha esse conhecimento e prática através do exercício do amor. Verdade, Nádia? É isso aí mesmo, né? O Anderson coloca para nós. Dizem males que vêm para o bem. Prefiro dizer que todo mal é um bem disfarçado. Verdade, Anderson. Pois esse mal sempre nos proporciona um crescimento como pessoa e como espírito. Um chamado ao caminho certo. Uma grande verdade. Bom te ver por aqui, Anderson. Muito bom mesmo, meu amigo. Bom, continuando aqui, que o nosso tempo já está ali chegando nos finalmente, né? Leon Denis ainda nos diz. É verdade que entre esses fenômenos, um certo número pode se explicar pelo automatismo, a autossugestão dos médiuns, a exteriorização das forças ou a transmissão dos pensamentos. Mas, por mais ampla que seja a parte dada a essas causas, um número considerável de casos permanece, cuja única explicação lógica é a intervenção dos defuntos. Achei engraçado Leon Denis utilizar esse termo aqui, né? É a intervenção dos defuntos. A gente sabe aí que ele está dizendo que é a intervenção da espiritualidade, daqueles companheiros que já estiveram aqui encarnados, que já passaram pela experiência e que hoje estão num patamar, num estágio de nos orientar, de nos ajudar,
que é o que eles fazem, né? Através da intuição, através das vários tipos de mediunidade, através da nossa busca, quando vamos buscar o conhecimento e sempre vamos receber, né? É interessante como quando a gente está sintonizado e quando a gente está com uma dificuldade, a gente sempre recebe uma mensagem, uma palavra, ou ouve uma palestra qualquer relacionado com aquilo que nós estamos precisando conhecer, né? A doutrina espírita é maravilhosa por isso. Boa noite, Tino, que bom ver você aqui, meu querido amigo. Um beijo bem grande no seu coração, viu? Então, eu continuo aqui. Uma coisa que a gente não pode deixar de verificar em qualquer conhecimento que seja passado para nós. Essa explicação lógica que Leon Denis fala aqui. Né? Não é você ir aceitando tudo que se dizem, não. Você tem que ter o esclarecimento lógico, que é o que a doutrina faz. Né? A doutrina nos esclarece com lógica. Não existe uma questão no Livro dos Espíritos, são 1000 e tantas questões, ali não existe nenhuma questãozinha e nenhuma resposta que a gente possa dizer assim, ah não, aqui tem uma dúvida. Não, pode ter a dúvida em mim, eu não ter entendido o que está escrito ali. Mas a resposta é muito clara e muito sábia. E para terminar, ele diz assim, refutamos por outro lado, as objeções dessa natureza e reproduzimos todo um conjunto de provas de identidade dos espíritos suscetíveis de convencer o pesquisador isento deliberadamente, liberado dos preconceitos e das teorias pré-concebidas. Né? Olá, Sandra, seja bem-vinda. Então, olha só. Irmos estudar com o nosso coração aberto. Irmos buscar o conhecimento sem esses preconceitos, essas ideias preconcebidas. Porque isso é que nos atrasa. Porque na doutrina espírita, o esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, nos traz, vejam só aqui, Leon Denis vai fazer uma explanação, agora aqui no livro, a respeito dos fenômenos espíritos. Mas o que ele vem falando primeiro? Vem dando uma introdução, um esclarecimento a respeito disso. Não é só chegar e falar, fenômeno espírita ele é produzido através da manipulação fluídica. Ele é produzido pelos fluidos. Não. Há que ter todo um embasamento, né? Estudarmos. Então, na próxima semana, a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, nós vamos dar continuidade falando dos testemunhos científicos, né? Falando de todas as provas dos vários pesquisadores, de todos os locais onde esses fenômenos foram estudados e pesquisados, ajudando assim ao nosso entendimento, para que a gente tenha facilidade e melhor condição de entender todos esses fenômenos que nos cercam. Né? Então aí a gente está encerrando aqui, mas aqui ele faz um adendozinho aqui para a gente ver lá no Invisível. No livro também de Leon Denis, no Invisível, onde ele faz um estudo da mediunidade e um estudo mais desses fenômenos, onde nós vamos ver através da mediunidade. Né? E aí no livro também, no Invisível, eu estava lendo aqui um artigo para fazer um estudo, e na introdução ele diz assim, que eu achei muito lindo isso aqui de Leon Denis. Porque a gente lê, né, mas a gente lê tanta coisa que esquece. Quando a gente pega novamente para fazer uma pesquisa, um trabalho, aí a gente para refletir, e aí a nossa maturidade já está um pouquinho maior, a gente entende de maneira melhor. E ele diz assim, o espiritismo propagou-se, invadiu o mundo, desprezado, desacreditado no início, acabou por atrair a atenção, por despertar o interesse. Todos aqueles que não conservaram as andadeiras de preconceito e da rotina e que o abordaram com franqueza, foram conquistados por ele. Agora,
Ele penetra em toda parte, senta-se em todas as mesas, instala-se em todos os lares. Aos seus apelos, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a igreja, elas próprias, hermeticamente fechadas até aqui, rebaixam suas muralhas, entreabrem suas portas, logo impor-se-á como um senhor. Uma grande verdade, né? E a gente está vendo isso nos nossos dias. Estamos vendo isso nos dias de hoje, graças a Deus. A doutrina espírita sendo aí levada aos 4 cantos do mundo e sendo respeitada e sendo aceita, como ele fala aqui. Aceita por quê? Porque é a única que traz a verdade. Sem subterfúgios, sem rituais, sem fantasias, sem superstições, sem proibições, sem condenações, né? Ninguém culpando ninguém sem culpas, mas pelo contrário, com um trabalho de conscientização individual, um trabalho de conscientização de cada um de nós. Bom, meus queridos amigos, nosso tempo está encerrado, nosso estudo termina aqui. A nossa querida Vânia não conseguiu entrar, tadinha, ela não chegou até agora, não conseguiu entrar, mas semana que vem com certeza ela estará aqui.